Cara, Bugônia é um filme meio aleatório, meio esquecível, que a gente esqueceu dele, né? A gente tava aqui, tipo, eu e o Guilherme, a gente faz essa a nossa lista do que a gente vai do Oscar, né? Dos 10 filmes que foram indicados e tal, e a gente falou mais de uma vez, acabou. E a gente lembrou que a gente não gravou sobre Bugônia. Mas pra mim é o fato do filme ser meio esquecível mesmo, né? E aí, Gui, você acha que esse é o motivo ou você acha que a gente só tem algo contra o Yorgos? Ah, contra o Yorgos não, né? Eu mesmo é um dos meus diretores favoritos aí, cada vez menos, olha, ele vem perdendo aí hein, o seu posto. Mas eu acho que é um filme que a gente perdeu um pouco o hype de gravar na época, porque a gente não gostou muito, né? E aí a gente Uhum. ficou um pouco meio assim, pô, não vamos falar, tinha outras coisas acontecendo, foi época de mostra e tudo mais, a gente ficou nessa onda aí, final de ano, muita coisa saindo, né? E Borgonha só passou. Aí não teve jeito porque a indústria cinematográfica norte-americana, estadunidense, a academia em especial, amou o filme. Então, Ah, amor é estamos forte, aqui. não? Não, amor, pô, não tem outra explicação pro filme ter tanta indicação, cara. Quatro. Porra, Tá, quatro. Aí na dito história que do é, né? Brasil, né? A gente teve, sei lá, sete, oito, os caras têm quatro, pô. Só esse É. filme. Ele tá bem indicado. Bugônia, pra quem não sabe, é um filme que ainda tem algumas exibições no cinema, certo? Talvez você tenha até visto agora, recente aí nessa semana do cinema, com os ingressos mais baratos e tudo mais, se ainda conseguir achar. Mas basicamente vai falar sobre dois caras que sequestram uma grande CEO porque eles acham que ela é alienígena. É um filme que ele vai misturar essa é, teoria de conspiração, fim do mundo. É uma adaptação de um filme sul-coreano que o Guilherme assistiu, então ele vai poder dizer um pouco melhor sobre que ele acha da adaptação em geral. Mas é um filme que tem, como a gente acabou de dizer, quatro indicações ao Oscar, incluindo Oscar de melhor filme, mais uma indicação para Emma Stone, correto? É. Mais uma indicação nessa parceria de Emma Stone e Yorgos Lanthimos, e é o filme do grego favorito da galera, que eu acho que tem filmes legais, filmes não tão legais, inclusive alguns filmes que o pessoal ama assim de paixão. Eu não sou tão fã, então vale dizer que o Guilherme gostava muito do É o Yorgos, Guilherme. eu não sei o É. que aconteceu no coração dele em relação a esse filme, e eu acho o Yorgos legal. Tipo, tem coisas dele que eu acho legais, outras nem tanto. Vale dizer também que é um filme, mais uma vez, dessa parceria dessa sequência de três filmes aí de Yorgos e Emma Stone. É um Quatro filme que filmes, tem né? quatro? Quais são os quatro? Quatro? É, que não é na sequência, mas são quatro filmes. Ah, tá. Quatro. Não, tem um. O que que tem no meio de favorita? Tem um gap aí de. A Emma Stone fez alguma coisa nesse meio tempo. Não, ela Eu não fez, lembro o mas que é. ele não. Ah, então são quatro filmes dele em sequência. É, não De tem. Ele qualquer tem forma, curtas no meio, mas não tem. É favorita, Pobres Criaturas, Kind of Kindness e Borgonha. ele não esqueceu dela, né? Ele não, ela foi viver a vida. É um filme que não foi tão bem assim nas bilheterias, por isso que eu digo que é um filme meio esquecido. 41 milhões de bilheteria no mundo todo, sendo que o filme custou mais que isso para ser feito, então não foi necessariamente uma parada. E assim, honestamente, ninguém falou muito sobre. Eu não lembro dele ter feito muito barulho. Eu Não. esperava mais, inclusive, pela campanha. Eu acho que fez mais barulho antes de lançar do que depois, né? Acho que por toda Isso, a exatamente. trama, né? Toda esse esse mistério que rondava a história, né? De pô, é um filme esquisito, os caras vai sequestrar a Emma Stone, né? Tipo, toda a situação meio terrível assim, sabe? Tipo, o filme todo E meio conspiracionista, né? meio sátira, meio suspense, né? Uma comédia. E eu acho que se falou mais do filme antes de sair do que quando saiu, todo mundo. É, tá bom. E, e é isso, né? Mais uma vez, para quem não sabe quem é o Yorgos, ele é o mesmo diretor de Pobres Criaturas, né? Acho que é válido dizer, porque tem muita gente que Sim. não sabe quem é, mas ele é o diretor de Pobres Criaturas, que é outro filme que concorreu ao Oscar e tudo mais, e muita gente É. assistiu e gostou. Eu acho que ele veio nessa esteira também do filme, porque depois eles ainda fizeram Kinds of Kindness, mas era um projeto menor, né? Vamos É, dizer assim. foi entre um Esse, filme e outro, né? Parece que eles só aproveitaram os atores ali e as diárias e gravou qualquer outra é. coisa, né? Mas esse filme já é um projeto maior. Eu
tava bem animado para assistir, inclusive, porque eu gosto dessa loucura, eu gosto da temática, eu gosto da ficção científica, assim, então, ela é alienígena, ela não é alienígena, tem essa parada toda, né, sobre o filme. E eu gosto da brincadeira perigosa que é conspiração, teoria da conspiração. Eu acho que sempre tem que tratar de teoria da conspiração como o que ela é, que é uma bagunça, uma Uma piada. loucura. E eu sinto que o Yorgos, ele sabe fazer isso. Eu, normalmente, tenho um problema com os filmes dele, que eu gosto, aliás, mas eu normalmente tenho um problema que eu acho que ele levanta muitas bolas e ele não consegue cortar todas elas. E aí sempre fica uma coisa meio, você decide. E tudo bem, eu sinto que tem muito diretor que gosta disso, muita gente que gosta desse tipo de filme, mas eu acho que as coisas não são tão bem amarradas em vários filmes do Yorgos Lanthimos. Já nesse aqui, eu sinto que ele amarra bem. Eu acho que ele amarra bem essa brincadeira, porque eu acho que é um filme mais simples também, e talvez por não ser uma história dele, já ser uma adaptação, talvez tenha esse paralelo, o Guilherme pode me dizer melhor, porque eu não vi o filme sul-coreano. Mas a realidade é que é a seguinte, eu gosto do jeito como ele brinca com conspiração, eu gosto de quem ele ataca, que são basicamente essas grandes corporações, essas grandes empresas, e o jeito como eles são... A própria personagem da Emma Stone, que é uma CEO, ela se sente acima, além desses personagens que são tratados, ora como completamente estúpidos, tanto o personagem do Jesse Plemons, quanto o primo dele, que é visível, ele tem autismo aparentemente, né? Uhum, sim. Então ele tem alguma dessas situações Algum transtorno, né? e algum transtorno, e aí aparece, tipo, o jeito como essas pessoas são inteligentes para algumas coisas, completamente sequestradas, a mente deles é completamente sequestradas em outros assuntos, mostra um pouco desse perigo da pessoa não ter nenhum suporte e ela se agarrar, talvez numa teoria de conspiração que não tem nada a ver, mas entrega para ela exatamente o que ela quer. Toda a situação envolvendo a família deles, né? Porque eles são primos, então a família deles e a situação deles, a profissão deles que está para acabar, isso está no trailer e tudo mais, mas eles são apicultores, né? Então eles lidam com abelhas. As abelhas, de fato, estavam sendo extinguidas há uns tempos atrás e o filme defende que isso já está sendo, Resolvido. como é que se diz? Resolvido e tudo mais. Eu gosto como o filme ele vai brincando até com a nossa concepção rasa das coisas. Então, às vezes, parece que eles são super rasos dentro do próprio estudo, completamente sequestrados, e automaticamente o filme vai mostrando que, na verdade, o personagem do Jesse Plemons não é tão raso assim. Ele é muito inteligente, ele é muito estudado, ele só talvez tenha sido sequestrado por uma ideia que é completamente maluca. Eu acho legal como o filme brinca com essas coisas, e a personagem de Emma Stone, que pra mim tá bem contida nesse filme em relação a Portents ou Kinds of Kindness, aqui eu acho que ela tá em outra esfera, mas tá muito bem, muito concisa na atuação dela. Eu acho que uma das melhores até em relação ao que ela tem feito com o Yorgos. Eu acho que eles conseguem realmente tirar o melhor um do outro. Continua bem frutífero para mim. Jesse Plemons também tá muito bem. Mas eu acho que o gostoso de ver é como essa personagem ela não toma as decisões que a gente acha que ela vai tomar em nenhum momento. O filme ele vai te colocando na ponta da cadeira de tipo, mano, eu não sei mais o que eles vão fazer. O filme vai descambando e aí ele volta para um centro e aí coisas acontecem. Eu acho divertidíssimo como ele vai para lugares que a gente não tá esperando e eu gosto como ele mostra essa indústria capital e tudo mais, de como eles se sentem de fato acima dos demais, acima da própria humanidade, acima do próprio planeta. Tudo bem se a gente destruir o planeta em busca do que a gente considera que é o correto para o próprio planeta ou para mim, entendeu? Então, tipo, acho muito legal como o filme trata desses temas e eu acho ele bem simples, bem direto na ideia dele, inclusive com aquele final completamente maluco. Eu sinto que ele não deixa muita dúvida em relação ao que ele quer passar. Eu acho que aqui o Yorgos ele não está deixando e se você decide, eu acho que ele fecha. Essa história está fechada, ele mostra exatamente o que ele queria mostrar e eu acho isso legal. Eu acho que é até diferente para a filmografia dele, eu acho que fez muito bem. Então, é um filme legal, acho ele meio esquecível. Não sei se daqui a 5 anos a gente ainda vai estar falando, putz, lembra de Bugônia? Bugônia era muito foda.
mas ainda assim eu acho que é um filme que vale a pena ser visto, né? Acho que é um filme divertido. Não me incomoda tanto a indústria ter abraçado mesmo as pessoas não terem embarcado tanto na ideia. Você viu esse filme faz tempo, né? Tu viu ele na mostra, correto? É, eu vi um pouco antes aí da estreia dele, né? Peguei uma sessão na mostra, lotada de fã do Yorgos, assim, e eu que achava que gostava dele, tava ali me sentindo meio alheio àquele mundo ali, sabe? Tipo, a galera pirata mesmo, tipo. Você tá dizendo que quem tava na mostra era Yorgos na cabeça, Não, Mundinho quem foi Yorgos BR, nessa é isso? sessão especificamente assim era os Yorgers, sabe? Tipo, Tá. Mundinho Yorgos Brasil. como chama essa galera aí, mas eram eles, assim, sabe? Tipo, todo mundo mega animado na fila, camiseta, cada um com a camiseta de um filme diferente. Eu falei, pô, foi uma galera muito específica. Porque foi um filme que eu acho que ele não entrou muito pra galera da mostra, porque ele ia lançar, tipo, uma semana, 10 dias Ah, depois ali e tal. Ele tava pra sair, tipo, 15 dias depois ele ia sair. Então, o mostreiro mesmo, raiz, ele não tava pra ver esse filme. Eu fui porque eu gosto muito do Yorgos, queria aproveitar, assistir o filme antes e tal. Mas eu tava tava vendo bastante muito, coisa também já, né? muito deslocado dessa galera. E eu falei, pô, é isso, mas vamos nessa, sabe? E eu acho que o filme não me pega muito, assim, sabe? Tipo, eu gosto dessa loucura, assim, de tirar até um pouco o sarro desse tipo de americano, assim, né? Eles são meio rednecks, né? Eles são os caipiras e, né, essa galera mais que é mais conspiracionista mesmo, né? Terraplanista e todas essas conspirações esquisitas aí. E ele brincar com tudo isso e tudo mais, eu gosto pra onde o filme vai indo, assim. Só que eu acho que em certo momento o filme começa a se levar um pouco a sério demais, sabe? Tipo, Uhum. e eu não vou fazer nenhum paralelo ainda com o filme sul-coreano, porque eu quando fui ver o filme inicialmente eu não tinha visto o sul-coreano ainda, eu vi recentemente. Então, a minha experiência foi essa. Eu falei, pô, não me pegou tanto, eu acho esquisito. Eu senti um pouco de falta do que talvez você não goste tanto, do Yorgos, que é esse negócio dele levantar algumas coisas e deixar algumas coisas a serem interpretadas, sabe? Tipo, dar uma viajada Uhum. um pouco mais e ficar naquele campo. Não vou nem falar filosófico, mas deixar, tipo, pô, não vou concretizar nada e aí cada um interpreta do jeito que quiser e ficar aquele negócio meio esquisito. Alguns filmes dele, tipo Lagosta, o pessoal fala que encerrou o dinheiro e terminou quando acabou a grana, sabe? Tipo, ele não tem muito um fim, assim e tal. Tu sentiu falta dessa característica Ele dele, vai quer dizer isso. acontecendo algumas coisas assim, o humor dele não me pega, essa Esquisito. Eu dei sátira, risada no filme, viu? ele tem algumas coisas assim que é um pouco forçada, mas eu acho que algumas coisas ele não tá se levando a sério, mas o filme não imprime muito bem isso, assim, sabe? Tipo, Uhum. parece que tá tudo muito sério, mas não é tanto assim, e, e é difícil entender, assim, o que ele de fato quer com isso, sabe? Tipo, pô, a gente tá criticando essa galera, não, a gente tá criticando a indústria, a gente, de quem que a gente tá falando mal aqui, sabe? Tipo, isso Justo. vai virar uma investigação pra descobrir quem sequestrou a CEO, não, a gente vai só torturar ela e descobrir se ela é uma alienígena ou não. A gente vai pro sci-fi, a gente vai pra loucura, sabe? Tipo, ele navega em muitas coisas assim, eu acho que ele não se decide muito bem, assim. O filme é Uhum. muito bonito, a atuação da Emma Stone tá muito bem, mas eu acho que, assim, dessa onda de filmes que eles estavam fazendo junto, né? A gente falou desses 4 aí, pô, eu acho que tem uma onda tão boa, né? Se a gente pegar Favorita e Poor Poor Things, assim, Things. Pobres Criaturas, eu acho que são degraus acima, assim, sabe? Claramente filmes de Oscar, né? A Favorita foi o que ele chegou lá a primeira vez e filme que veio muito forte. Eu acho que um dos melhores filmes dele, assim, junto com Pobres Criaturas, né? Dessa categoria menos independente, fazendo filme pra Hollywood mesmo. E eu acho que esse aqui, pô, ele perde um pouco a mão, assim. E agora eu vou trazer o sul-coreano. Antes de você falar do sul-coreano, só pra te interromper, eu ia dizer que você não gosta muito de como os personagens são construídos, então eu gosto de como eles. Ora você sente. Eu gosto da montanha russa que ele é, entendeu? Ora, por exemplo, você tá
você simpatiza com eles, você dá risada deles, e aí, especialmente o personagem do Jesse Plemons, ele é completamente perigoso, você sente que ele é um personagem difícil, que você não queria ter por perto, você torce por ela, né, para ela Uhum. escapar, O mas tempo aí todo, ela né? também, você olha e fala assim, caraca, ela também não é uma boa pessoa, e tipo, lógico que isso não justifica o fato deles estarem a torturando, mas ao mesmo tempo eu não sei se você torce para ela se dar bem, é uma loucura assim de tipo esse vai e vem eu acho muito, muito legal, mano. Eu acho muito curioso como eles constroem. Você tem alguma coisa que você gosta mais? Então, não, esse vai e vem, eu sinto que ele quer fazer, mas eu acho que não me pega tanto. Uhum. Isso dela, às vezes, né, é, ser um pouco mais dura com ele, né, de alguma forma tentar deixar de ser, né, só uma refém ali e começar a ser apostar na mesma moeda ali ou dobrar a aposta um pouco, eu sinto que é uma estratégia que ela tá usando ainda como uma refém inocente, sabe, tipo, Uhum. e eu acho que ele não sabe brincar muito com isso de tipo: "Pô, agora a gente pode começar a desconfiar dela", sabe, tipo, ficar aquele negócio, eu acho que pra mim não funciona muito bem, pra mim ela era o tempo todo só uma refém, sabe, tipo, e aí eu acho que quando ele começa a dobrar essas apostas, esses questionamentos não vieram, sabe, tipo: "Pô, é mesmo um ET? É uma alienígena mesmo?". Eu acho que pra mim é um negócio tão loucura, assim, que eu falei: "Pô, não faz sentido", sabe, tipo, e e todas essas conexões que ele vai fazendo, assim, pra mim não funciona muito, é só, tipo, uma loucura e aí rola uma investigação por trás e eu acho que ele não acerta muito a mão das coisas, assim, e pra onde as coisas vai indo, assim, sabe, tipo, pô, o personagem de Jesse Plemons, ele é muito inteligente, por mais que ele tá numa loucura, mas tem hora que ele parece muito burro, sabe, tipo, e aí você fala: "Pô, Sim. Muito e aí?", engraçado, sabe, então, tipo ver que a gente gostou de coisas diferentes do filme e desgostou de coisas diferentes também. Pô, a gente tem visões completamente diferentes, mas nenhum dos dois amou também e nenhum dos não. dois desgostou, né? Eu Então, acho que ele tá ali, não é nada sensacional do Yorgos, mas também não é um filme horrível, né. o que talvez signifique que o filme é uma bagunça, né? Pensei por Ele esse é de ponto também. fato uma Pode ser bagunça. que ele não consiga, talvez por isso ele não tenha conquistado o grande público, por ele ser, tipo, para muita gente diferente, e aí ele não sabe muito bem para onde ele vai, e aí você tira o que você quiser dele, né? Fala aí do filme sul-coreano, então. Então, fazendo paralelo com o filme sul-coreano, esse filme pra mim ele só despenca, viu, porque Ah, é? ele é mais uma dessas adaptações, né, de você tem a obra original no seu país, como a gente tem diversas, né, então o cinema sul-coreano mesmo, a gente tem até o incrível Old Boy, né, que foi adaptado também e é horrível, né, Ixi. então, ele é mais uma dessas adaptações aí de você ter a obra original, só que o americano com sua dificuldade de ler legendas, Mas ele é é engraçado, uma porque o adaptação. Yorgos é grego, né? E aí? Não, então, mas ali o que ele faz em Bugônia é 100% Estados Unidos, né. Sim, os Estados Então, ele Unidos. fazer um negócio desse, não sei se foi encomendado, sabe, tipo, é um bagulho que cai muito, assim, na minha ideia, assim. Pô, se pegassem um filme dele grego e adaptassem, sabe, tipo: "Pô, vamos fazer a versão Estados Unidos aqui". E E o que, que você acha de e o Save the Green pior disso Planet? tudo é que assim, dentro do possível, é exatamente igual, assim, sabe, tipo aqui ele traz para os Estados Unidos, ele coloca os redneck como os sequestradores e muda a CEO, né, para uma mulher. É as únicas alterações que ele tem. O resto, tipo, Caraca, nada muda. É o cara lá mesma é história. apicultor também, e é melhor, né, o sul-coreano de É. 2003, ele consegue ser melhor em alguns aspectos, porque ele tem aquela carinha de sessão da tarde, de cinema em casa, sabe aquele filminho dos anos Uhum. 2000, anos 90. Então ele tem um quê de eu nunca tinha assistido um filme sul-coreano assim, então ele tem um quê muito mais comédia do que Parasita, por exemplo, sabe, tipo, você percebe que você tá vendo um filme pop, sul-coreano pra comédia, assim, sabe, tipo,
Ele tem uma versão coreana esquisita de. Ele é mais espalhafatoso, ele é mais bocó, assim, ele se leva menos a sério. Ele se leva menos a sério, só que ele consegue criar tensões ainda maiores do que o Bugônia. Então, ele se leva menos a sério, ele é muito comédia, assim, só que nos momentos da investigação, os momentos da tortura, você fica mega apreensivo, assim, sabe? Tipo, e ele é aqueles, né, filme dos anos 2000, só que com muita cara dos anos 90. Então, quando tem aquelas viradas, se tem aqueles sons que vai junto, aqueles tan, sabe? Tipo, Entendi. é Aham. muito bom, assim, sabe? Tipo, não é sensacional, é a mesma história, é o mesmo filme, basicamente, só que ele é melhor. E Você é gosta mais, original. então. Então, Caraca, que doideira, mano. que aí, tipo, pra mim, ele é, tipo, a nota de Bugônia caiu e ele se mantém com o que Bugônia era porque ele é original, ele criou essa história maluca Tem um ponto, tem um ponto. e ele consegue ser melhor. A tensão toda é melhor, a investigação que rola é muito melhor do que um policialzinho americano que vem mega zezinho, assim, que vem bater, pô, tá acontecendo, sabe? Tipo, aqui rola uma investigação mesmo, tem uma rede de detetives, e aí tem sempre aquele detetive que é o que tem a visão, né? Pô, eu sei quem foi, não sei o quê. E aí ele é o cara que vai atrás e não sei o quê. A tensão Tem mais da policial, assim. investigação, né? Porque aqui Não, nesse filme tem pouquíssimo, não, né? não é perseguição, mas do cara ir na casa, olhar. Investigação. Isso. De, tipo, essa investigação, assim, muito mais constante do que tem no Bugônia, do policial, que entra na casa pra olhar algumas coisas. Aqui, tipo, rola grandes tensões, assim. No Bugônia tem uma cena ou outra, mas eu acho que aqui você fica muito mais apreensivo, assim, sabe? Tipo, apesar, e por incrível que pareça, como eu já sabia toda a história, era pra mim ficar menos apreensivo, né? É, E você já sabe pra onde ela vai, né? e o filme ele conseguiu construir ainda assim muito bem, sabe? Tipo, se eu tivesse visto ele primeiro, eu ia gostar ainda mais, assim, sabe? Tipo, então, ele pegou, como muitos outros que a gente tem, ele pegou todo o roteiro, pegou o filme e foi olhando cena a cena e reconstruindo, e adaptou só a locação e o país, assim, e o idioma. Não teve nenhuma mudança artística, nenhuma sacada ele falar, pô, assim ficaria melhor. Nada muda, assim, sabe? Tipo, se você pegar tipo, os tópicos, assim, é quase Uhum. tudo muito igual, assim, sabe? Tipo, um exemplo bobo, tipo, eles vão sequestrar a Emma Stone no começo, e aí dá um pouco errado, ela foge, e aí depois eles pegam de novo, sabe? Tipo, aquele negócio assim. Até isso É igual. é similar no filme original, sabe? Aí você fala, pô, nada, cara, nada, você não vai. Cadê o tempero grego, sabe? Então a sua dica é assistam Save the Green Planet. É É, se mais legal. conseguir achar o Save the Green Planet, porque é isso, né? Filme sul-coreano 2003, totalmente underground aí. É quase um filme trash brasileiro, assim, sabe? Tipo, ele Entendi. não é uma grande produção, um negócio mega pequeno, assim, sabe? Tipo, você percebe que é um filme muito barato, assim, sabe? Mas, Cara, se que conseguir achar, curioso, né? Save the Green Planet, filme 2003 aí, sul-coreano. Para resumir, então, eu concordo com você em outra parada, que é a seguinte, ele se ele tá querendo te dizer que, será que ela é ou será que ela não é? Mas ao mesmo tempo ele não, essa é uma coisa que ele não consegue explorar tão bem, né? É, Essa porque. tem, tipo, você fica mais com, porra, que pesado isso que estão fazendo com ela. E é isso que eu falo sobre o Yorgos, que às vezes me incomoda um pouco, que é o fato de que ele tá levantando essas bolas, assim, tipo, a gente vai falar sobre, por exemplo, a indústria farmacêutica, a gente vai falar sobre teoria de conspiração, a gente vai falar sobre os CEOs que comandam o país e, consequentemente, o nosso mundo, e ele traz tudo isso, fica só no ar, porque o que ele tá falando de verdade é sobre esses caras que sequestram essa mulher e vão fazer coisas horríveis com ela. Ela é alienígena ou não. Então eu sinto que, apesar dele amarrar bem, eu acho que é o final amarra algumas dessas questões e tudo mais, mas aí também pode ser uma interpretação minha que eu tava com muito boa vontade de gostar da história que ele tá me contando, porque o Yorgos tem essa parada dele não conseguir fechar também as suas temáticas. Isso para mim, desde os filmes gregos, tipo Dente Canino, até Pobres Criaturas também, eu acho que ele
levanta algumas bolas e não fecha. Eu acho que ele tem essa parada dele mesmo. Um que eu acho que funciona bem é Kinds of Kindness, porque cada história é completamente sem pé nem cabeça, então acaba sendo Aí mais funciona. divertido. Eu gosto quando ele é mais maluco, tipo não Lagosta, o Sacrifício do Servo Sagrado. Quando ele vai para completa maluquice, sem ter que ter uma lógica muito específica, ou ter uma lógica específica para aquela coisa, eu acho que é mais legal. Esse filme ele tem um pouco essa pegada da loucura, mas não é a loucura da cabeça dele, né? Não, não. E ele não tem uma lógica específica para ele também. Ele tem uma lógica do mundo real que a gente vive, Uhum. e ele é um pouquinho mais maluco do que deveria ser, mas tipo, não acho que é igual, por exemplo, o Sacrifício do Servo Sagrado, que ele funciona como se fosse um conto mitológico. E ele não joga pela regra da lógica do mundo real. Ele funciona da lógica dos deuses mitológicos e o que eles vão fazer ou não. Nada dali faz sentido, entendeu? Já aqui, acho que É, ele tem fa- sentido demais, talvez. faltou background pra ele, ele só adaptou, literalmente, como todos, tem muito filme, a gente vê diversas, né? Tem filme nosso brasileiro que os cara chupinha assim e faz o Ctrl+C, Ctrl+V horrível, versão americana. Versão americana Herbert Richards, e os caras. Muita coisa mesmo. Vamos dar notinha pra gente fechar, então? Não, mentira, não vamos dar notinha, não. Vamos falar sobre as chances dele no Oscar, porque isso vai dar 2 minutos. A chance dele é zero, né? De É ganhar zero. qualquer A coisa. chance dele no Oscar é zero. Acho que talvez quem tivesse mais chance aqui era a Emma Stone, mas não Uhum. vai dar, né? Jessica O Butler. Jesse Plemons, que nem indicado foi, né? Acho que isso foi uma leve surpresa, porque a Ah, galera mas tava apostando que ele viria aí. E será não cabe? entrou. Não coube, né? Não entrou? Não, mas caberia? Você acha que dá pra tirar quem pra entrar o Jess Plemons? Não sei. Não entra, né? Mas eu acho que, tipo, o filme talvez até. As categorias de atuação são os mais fortes mesmo. E ele não vai ganhar a atriz, né? Porque Não vai. não, Na não bate com atriz, Jesse, é não atriz, bate roteiro com Jesse adaptado, Buckley. que não vai também, né? Porque. Não. Então, até para você, esse é o filme exatamente média do Oscar. A gente pode resumir assim. Ah, Como o ele é Guilherme abaixo disse, da média, né? Porque eu acho que até Fórmula 1 que tá no top 10 ali, eu acho que leva uma coisa. que Esse aqui não leva loucura. nada, pô. E Fórmula 1 é legal, né? Fórmula 1 é legal. Eu acho, a gente É cagou na pior que cabeça de Top Fórmula Gun, 1. mas é legal. A gente cagou na cabeça de Fórmula 1. Mas Fórmula 1 não é um filme ruim nem nada, né? Não. Pra mim É é, só medianão, assim, né? Americano e é isso aí, né? pra mim é melhor que Bugonia e Marte Supremo. Olha só. Aí fica aí o hot take. Que nota que você deu pro filme, no fim das contas? Eu dei 3,5. Só que aí depois que eu fui ver o filme sul-coreano, o sul-coreano fica com 3,5 e esse aqui desce pra 3. Então, Perfeitamente. decidem aí qual momento da nota vocês Vamos, querem. vamos fechar os dois em três, então. E aí, você que está assistindo esse vídeo, ouvindo esse podcast, deixa nos comentários aí o que você acha de Bugônia. Se você já viu o filme sul-coreano, se você acha uma adaptação legal, se você ficou curiosa de assistir ao filme sul-coreano, deixa nos Se a comentários. gente é maluco e você amou o filme. Se você amou o filme e, tipo, pode dizer por que você amou o filme também. Você não precisa atacar a gente, você pode só defender o filme, não tem problema. Ah, e isso é um negócio que aí eu falei da minha experiência com os Yorgers lá na sessão de cinema. E aí eu saí do filme, falei, mano, que isso? Sabe, tipo, é uma completa A maluquice, né? galera O filme amou. termina e aí todo mundo empolgado. Ah, o Yorgos voltou, essa é a cabeça maluca do Yorgos que eu gosto, e não sei o quê. Um dos melhores filmes dele, é 5 estrelas, certeza. E aí eu vi que eu tava entre os Yorgers, eu falei, é isso. Você se sentiu infiltrado, né? Tu tava infiltrado. Eu falei, eu vou ficar quieto com a minha opinião aqui, vou guardar no bolso. Não Ah, quero e ser esse, lixado. esse filme, ele tem um negócio, quando você vota... Na mostra, você tá falando. Não, no Letterboxd tinha um... Ah, tem! Ele tem uma brincadeirinha. Quando você loga o filme e dá nota pra ele, Tem um negócio com ele tem uma alienígena lá, não brincadeira. tem? Tem. Eu lembro que teve, eu fui fazer e aí eu até achei isso Eu printei, divertido e inclusive, tal. até no meu celular. Eu acho divertido, eu acho legal pra caramba. Então é isso. Diz aí se você tava na sessão do Guilherme, se você é muito fã do Yorgos. E a gente... É isso que a gente tem pra dizer sobre o Bugônia.